Vamos aí para o encerramento da história de Acã. Encerramento da história de Acã. Vamos ver o que mais a gente pode aprender com ele. Vamos ver aqui o finalzinho dessa história. Ontem nós vimos que Josué falou com Acã com um amor, com uma ternura que Acã não merecia. Acã merecia ser linchado por todo mundo. Era para todo mundo se juntar e dar uma pé em Acã. Porque por causa dele que o pessoal perdeu a batalha lá em Ai. Só que aí Josué chega com todo carinho, com todo amor. Meu filho, foi o que você fez. Meu filho, qual foi o seu erro? Porque o que você fez de tão grave que acabou causando a derrota de todo o exército de Israel? Então, então ele disse dessa maneira, ele disse assim: primeiro, meu filho, dê glória a Deus e renda louvores a Ele. Certo? Essa expressão dar glória, morreram 36 pessoas. Essa expressão dê glória a Deus e renda glórias a Ele também tem lá naquele momento em que o cego de tanque de Siloé, ele vai ter com os fariseus, né? Os fariseus dizem: dá glória a Deus, esse homem é um traidor. É uma expressãozinha que dá no que a pessoa diz no começo da sentença, da frase, para que a pessoa possa, como é que se diz? Essa expressão, esse termo usado toda, pode ser tanto ação de graças, agradecer a Deus pelo mais um tempo de vida que a pessoa está tendo. A pessoa fez uma coisa ruim, a pessoa fez uma coisa fora do aceitável, e mesmo assim ela ainda está viva. Mesmo assim, Deus ainda está dando um tempinho de vida a ela para ela poder se confessar. Então é nesse sentido que tem essa saudação que Josué diz: meu filho, agradeça a Deus porque você ainda está vivo. Dê glória a Deus porque você ainda está vivo. Mas me diga o que foi que você fez, não esconda nada. E aí é o momento em que Acã confessa. Acã ele diz: olha, quando eu vi uma boa capa babilônica, certo? Que tinha uma diferença entre a capa babilônica e a capa comum que os hebreus tinham. A capa dos hebreus, que era aquela túnica que vinha por cima, era de uma cor só, era marrom, preto, era uma cor assim básica. E a dos babilônicos não, era bordado em ouro, tinha aquelas imagens, era bem mais chique. Então ele viu a capa babilônica, ele viu o que mais? 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de 1.000 kg. Tudo isso ele pegou e escondeu debaixo da tenda. Então aí nesse momento ele confessou. Só que a maneira como ele fez isso e o momento em que ele fez isso mostra que ele não se arrependeu. Não foi uma confissão arrependida, não foi uma confissão reconhecendo a malignidade do que ele tinha feito. Ele só disse o que tinha feito, mas não reconheceu que isso era uma coisa má, não reconheceu que isso era uma coisa terrível. Ele só confessou, ele só contou. Então isso aí que ele fez mostra um grau de psicopatia muito elevado. Sabe por quê? Vamos dizer já já. O que acontece é o seguinte, é que essa atitude dele foi tão arrogante, tão orgulhosa, tão sem sentimentos, tão fria, que para ele não havia expiação. Para ele não tinha nem um sacrifício que pudesse redimir aquilo ali, porque já tinha se colocado num grau tão inacessível, tão intransponível, que não tinha expiação para ele na lei de Moisés, certo? E aí, gente, amanhã não vai falar sobre ele. Deixa eu ver. Não, acho que amanhã já vai falar sobre outra coisa. Então hoje nós vamos ler sobre o fim de Acã. Depois que ele é sorteado, depois que ele é, depois que a sorte cai sobre ele, aí
que acontece ao verso 22? Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram para Josué e a colocaram diante do Senhor. E aí, olha, verso 25. Josué disse a Acã: por que você trouxe... Sim, vamos ler o verso 24. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, as coisas que ele tinha pego, né? Os filhos e as filhas dele, e os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, sua tenda, e tudo que ele tinha, eles levaram ao vale de Acó. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. Certo? E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Então veja aqui que a primeira frase é no singular e a segunda já traz no plural. Então é como se junto com ele também tivesse sido apedrejado tudo que ele tinha, inclusive sua família. Então naquele dia foi uma perda total. Toda a casa dele, todos os seus pertences, tudo que ele tinha foi apedrejado e destruído. Esse foi o fim do homem que decidiu se apegar às coisas da Babilônia, às coisas que eram condenadas. Gente, tem 3 paralelos que a gente pode fazer com a história de Acã. Todos eles relacionados à cobiça, todos eles relacionados ao orgulho. A primeira relação que a gente pode fazer do pecado de Acã é com o pecado de Adão e Eva. A mesma tática, lembre-se que a gente estudou na lição retrasada, não na semana passada, mas na lição do trimestre passado, que Satanás ele usa a mesma fórmula de tentação em todas as épocas. Com Adão e Eva foi a mesma coisa. E no fim dos tempos, hoje, ele usa a mesma tática que ele usou com Acã. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, Satanás ele ataca a gente pelo que a gente enxerga, pelo que a gente sente, pelas nossas emoções, e também pelo orgulho, pela cobiça, pela avareza da vida. Foi o mesmo jeito que ele usou com Adão e Eva para comer do fruto, e a mesma coisa que ele usou com Acã. Certo? Então, o pecado da cobiça é também o pecado da incredulidade. É o fato da pessoa suspeitar que Deus não deseja o melhor para ela e que ele está escondendo alguma coisa da pessoa. Então, esse foi o pensamento que a serpente colocou em Eva e o mesmo pensamento que Deus colocou em Acã. Acã deve ter pensado assim: quer dizer que a gente vai destruir essa cidade e a gente não pode levar nada? Tanta riqueza, tanta coisa aqui que esse pessoal tinha, a gente não pode levar nada com a gente? Que ordem besta é essa? Que regra inútil é essa? Eu vou pegar umas coisas para mim, não sou nem besta. Então, o pecado da cobiça, o pecado aí do orgulho, da arrogância, passou de Lúcifer para o ser humano e assim vem passando de pessoa em pessoa até chegar em nós. E aí tem outra relação também que a gente pode fazer. A segunda relação. Só tomar só um tempinho aqui, gente. É a relação entre Raabe e Acã, né? Raabe, ela levou os espias para o telhado e escondeu eles ali. Acã, ele pegou das coisas condenadas e escondeu de Josué. Ela mostrou gentileza aos espias e ajudou eles a conseguir a vitória. Já Acã trouxe problemas a Israel e garantiu a derrota de Israel. Raabe salvou a si mesmo e a sua família e se tornaram cidadãos do povo de Israel. Já Acã condenou a si mesmo e a sua família à morte e todo o povo de Israel apedrejou eles. Para você ver como existem 2 lados, como nós vimos semana passada. Deus sempre coloca 2 lados. Os que estavam do lado de lá, do lado das nações inimigas, se quisessem ser salvos, era só vir para o lado de cá, como Raabe fez. E os que estavam do lado de cá, que se sentiam seduzidos pelo lado de lá, podiam passar para o lado de lá, mas aí pagavam com a sua vida, colheram o fruto das suas consequências. Então, gente, Deus sempre coloca 2 opções. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolha o caminho da luz. Escolha o caminho da paz. Escolha o caminho de Deus para que você seja próspero. Não vá pelo lado das suas emoções, não vá pelo lado da cobiça, não vá pelo lado que apela para o seu íntimo, porque isso só vai trazer destruição para você. E aí eu queria fazer o último paralelo de hoje, que é o paralelo com Iel. Em Josué 6, verso 26, diz o seguinte: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó.
Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces e a custa do filho mais novo lhe colocará os portões. No dia que foi destruído Jericó, foi colocada a maldição. No dia que a pessoa colocar os alicerces, morre o mais velho. No dia que a pessoa colocar os portões, morre o mais novo. Era para ninguém nunca reconstruir Jericó depois de uma maldição como essa. Nenhum pai de família que ama sua família se arriscaria a fazer isso. Não era para reconstruir Jericó, porque senão ele ia perder a sua família. Se você ama a sua família, não reconstrua Jericó. Mas sabe o que aconteceu? 1 Reis 16:34, ó. Em seus dias, nos dias de Acabe, já centenas de anos depois, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Rapaz. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E não para por aí não. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo. Segundo a palavra do Senhor, anunciada por Josué, filho de Nun. Como é que a pessoa deixa acontecer a desgraça com a sua família e não faz nada? Acã foi, olha Acã. Acã, ele viu o povo morrendo na batalha e não disse nada. Viu os líderes de Israel preocupados arrancando os cabelos e não disse nada. Viu o crime sendo denunciado diante do povo de Israel e não disse nada. Viu o sorteio chegando na tribo dele, na família dele, na casa dele, no nome dele, e ele só foi dizer quando perguntaram. Então, a cada momento ele poderia ter salvo sua família da tragédia. Mas não, ele foi rebelde até o último segundo. Ele decidiu se apegar tanto àquelas coisas que arriscou a vida a sua vida, a vida da sua família com isso. E El sabia dessa ordem de Josué. Quando ele fez os alicerces, o filho mais velho morreu. Pronto, vou parar por aqui. Eu não vou deixar morrer meu filho mais novo. Mas não, o filho mais velho morreu, não, vamos continuar. Quando colocou o portão, o filho mais novo morreu. Gente, será que alguém pode estar na situação aqui? Pode estar esperando a água subir e chegar onde está o nível da sua cabeça e você não faz nada? Você pode estar deixando a sua família morrer ou se afastar de Deus e você não agir? Será que alguém aqui está nessa condição? E não está percebendo que está entregando a sua família nas mãos de Moloque? Está entregando a sua vida nas mãos de Satanás? Será que alguém aqui não está garantindo a salvação da sua família? Está procurando a sua própria salvação e esquecendo os seus? Noé pode não ter conseguido converter as pessoas da época dele, mas a sua casa ele converteu. A sua casa foi salva. Gente, nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Cuide da sua família. Cuide dos seus. Seja um exemplo para a sua família. Não adianta nada você sair em janeiro para pregar nas ruas, pregar em outra cidade, formar uma equipe e esquecer da sua família. A sua família é que Deus vai perguntar. É a primeira coisa que Deus vai perguntar lá no dia do juízo. E aí, cadê os seus que eu lhe dei? Que nossa resposta possa ser que está lá em Isaías 8. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, como joias raras diante do Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus, abençoa a sua família e de cada um que está aqui. Amém. Coloca a tua bênção, Senhor, para que ninguém aqui perca seus filhos, para que ninguém aqui, Senhor, perca a sua família por causa de erros que ela mesma comete. E cada um aqui, Senhor, possa conduzir a sua família diante do Senhor como troféus. Amém. Como minas, como talentos que o Senhor deu para a gente trabalhar e a gente conquistou e levamos diante de Ti. Sim. Por favor, Senhor, abençoa a família de cada um. Os pais, as mães, os filhos. Que nós possamos aprender com o exemplo de Acã, com o exemplo de El, com o exemplo de Eva, com o exemplo de todo mundo que caiu nas mãos da cobiça e que nós possamos fazer diferente. Sim, Deus. Que nós possamos colocar nossos verdadeiros tesouros no reino do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, e abençoa agora o livro, Senhor. O estudo do livro Ouso Pedir Mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.